Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu quero falar aqui com vocês sobre dois diodos que a gente utiliza muito, né, em eletrônica. E como o nosso foco aqui no canal é mais manutenção de computadores, placas mães de notebook, então um dos diodos mais presentes em placas mães de notebook é o diodo conhecido como diodo Schottky. Então eu queria falar um pouquinho dele hoje e citar aqui as principais diferenças entre o diodo Schottky e o diodo convencional de junção PN, tá bom? Vamos então falar um pouquinho desses dois. Eu estou com alguns diodos aqui, ó, para a gente testar aqui no multímetro também e ver as principais diferenças. Bom, quando a gente costuma trabalhar com manutenção de placas-mães, quase sempre quando você encontrar um diodo, ele não vai ser um diodo retificador convencional, né, aquele de junção PN. Ele vai ser um diodo Schottky. Aqui, ó, mais fácil, né, gente? Bom, esse é o símbolo do diodo retificador, né, que a gente está bem acostumado já. E esse daqui é o diodo Schottky, tá? Vamos colocar aqui, ó. Schottky. E esse daqui é o normal de, vamos por aqui, junção PN. A gente está mais acostumado. Bom, ambos basicamente funcionam da mesma forma. Se eu faço uma polarização direta, né, o que é uma polarização direta? Eu venho aqui com o terminal positivo e o terminal negativo aqui, eu consigo com que a corrente flua através da junção, né? Mesma coisa no Schottky. E se eu venho com uma tensão aqui reversa, ambos eles bloqueiam a tensão, né, e bloqueiam a passagem de corrente. Na verdade, sim, o bloqueio da passagem de corrente reversa não é total, tá? Na verdade, qualquer um dos diodos, sempre alguma corrente na ordem de microampere vai passar, tá? Mas a gente toma como padronização que ele conduz nesse sentido e nesse sentido é bloqueado, né? Tá bom? Então nesse sentido os elétrons vão fluir e nesse sentido eles são bloqueados, tá? Apesar de ter uma pequena passagem aí de microamperes. Qual que é a principal diferença dos dois diodos? Em primeiro lugar, o diodo de junção PN, ele tem, sempre vai ter uma queda de tensão aqui entre seus terminais maior do que os diodos Schottky. Geralmente os diodos Schottky, a queda de tensão aqui, ela vai variar em torno de 0,3 volts, alguma coisa assim, às vezes menos, tá? 0,2, 0,1, então tem mais ou menos essa variação. Se a gente for falar todo aí o range aí de possibilidades, dá um pouco mais, mas no geral vamos considerar em torno de 0,1 a 0,3 volts aqui a queda de tensão. O de junção PN, mais ou menos aí 0,6, 0,7. Tá? Então vamos por aqui, ó. Queda de tensão, que é na verdade a queda de tensão é o principal motivo pelo qual um é usado em uma aplicação e o outro é usado em outra aplicação. Então aqui, ó,
Esse daqui, vamos pôr aqui queda mais ou menos, tá, gente? 0,7. E aqui, vamos pôr mais ou menos 0,3, tá? Então 0,3 por shock e 0,7 por junção PN. Não, vamos ver aqui na prática, aqui no... Eu vou ligar aqui o multímetro. Vou pôr na escala de diodo, tá? Escala de diodo, né? Vendo aqui o diodinho. Ó, eu tô com 4 diodos aqui, mas eu tô com um Schoct e os outros são de junção PN. Ó, aqui eu tenho um bem conhecido que é o IN4007. É um bem comum aí em aplicações, pessoal que faz robistas, pessoal que faz projetos, né? Então o IN4007 é um diodo retificador bem comum de silício. Vamos lá, ó. Eu vou polarizar ele diretamente, tá? O que é polarizar diretamente? Eu vou colocar a ponta vermelha no anodo e a ponta preta no catodo, tá? Deixa eu... Vamos... Será que você colocar agora aqui o... Bom, não precisa pôr o microscópio ainda. Bom, gente, ó. Eu tô pondo no mesmo sentido aqui do desenho, tá? Então aqui, ó, desse lado aqui eu tenho o catodo, desse lado o anodo. Então eu vou polarizar diretamente. Ó lá, vamos ver. Ó o multímetro, ó. 0,55 volt. Tá? Então 0,55. Isso porque geralmente as pontas de prova do multímetro assim, eles dão mais ou menos 2,5 volts, tá, gente? Então você vê, né? Queda de 0,55. Esse caso aqui. Agora, eu tenho aqui comigo um diodo Schottky. Esse daqui é o SS64. Vamos pôr os nomes aqui, não. Aqui eu tenho um IN4007 e aqui eu tenho um SS64, né? Um SS64. Tá? Esse daqui é bastante encontrado em placa-mãe de notebook. E esse mais para projetos aqui de eletrônica no geral. Da mesma forma aqui, ó, o diodo Schottky, aqui o encapsulamento dele, aqui ele é um SMD, tá? Eu tirei dessa placa aqui, depois eu vou mostrar. Mas eu soldei dois negocinhos aqui só para ficar mais fácil a medição, tá? Mas ó, deixa eu só ligar aqui o microscópio para vocês, peraí. Com a gente aqui, ó. Tá vendo? Tô dando pra ler, né? Ó, opa! Ah, não, é um SS54. Eu coloquei 64, que é 5. Então, tá? Ficou meio rabiscado aqui, né? Mas dá pra entender. Ok? SS54. Nesse lado aqui, ó, que eu tenho essa marquinha. Aqui, ó, a marquinha aqui, ó, é o meu catodo, né? Então, tá, todo diodo vai ter, tá? Seja ele retificador, junção PN, Schottky, sempre vai ter essa marquinha aqui em todos, tá? Bom, então vou colocar aqui nessa posição. O meu catodo está aqui e o meu anodo está aqui. Então vamos lá. De novo lá no multímetro.
Aqui, ó, medido, aqui no teste do multímetro, tá? Medido, a gente teve 0,55 volts, né? Ok. Agora aqui vamos no Schottky. Vamos lá. Ó a diferença. 0,14. Olha a diferença. Então o medido foi 0,14. Pessoal, eles também estão com essa queda aqui, porque a gente está medindo apenas com o multímetro, tá? No circuito, essas quedas elas tendem a subir de acordo com a intensidade de corrente, tá bom? Potência dissipada, então vai ter uma diferença. Bom, ó, aqui na placa, vamos ver se a gente vê alguns modelinhos aqui. Ó. Bom, temos aqui, ó, D29, tá? É um diodo Schottky. Aqui os MOSFETs. Ó, tem mais aqui do lado aqui, ó. Tá vendo? Esse é um SK34. O que muda? Geralmente o tamanho é diretamente proporcional à passagem de corrente direta que o diodo aceita, viu? Então se a gente olhar aqui tem vários, ó, aqui também, né? Ó, outro diodo aqui, né? O SK34 também. Então sempre a gente que trabalha com manutenção em placas-mães, praticamente sempre você vai encontrar esses da família Schottky. Por isso que eu quero falar um pouco mais sobre eles, para a gente ver a diferença, né? E o quão importante é saber certos conceitos. Luciano, mas o que me beneficia ter uma queda de tensão menor num diodo que é utilizado em placa-mãe? Se a gente partir da equação que potência é igual a corrente vezes tensão, né? Tá. Potência é igual a corrente vezes tensão. Então, vamos supor que eu tenho aqui, passando aqui, tanto pelo diodo convencional, eu tenho aqui, vamos supor aqui, ó, 1 ampere de corrente passando, tá? 1 ampere. 1 ampere aqui, 1 ampere aqui. Tanto pelo junção PN quanto pelo Schottky. Você concorda comigo que se potência é igual a corrente vezes tensão, nada, ó, vamos ver aqui, ó, por exemplo, se a gente pegar os valores padrões, se eu pego 1 ampere, aqui, ó, potência é igual, no junção PN, corrente 1 vezes 0,7 volts, eu vou ter o que? Eu vou ter 0,7 watt, né? E aqui no caso do Schottky eu vou ter 0,3 watts. Se eu tenho maior potência, eu tenho o que? Maior calor dissipado também.
E isso para microeletrônica é extremamente importante. Se eu tenho uma queda de tensão menor aqui, eu vou consequentemente gastar menos energia, vou esquentar menos o componente, e temperatura é uma coisa essencial em microeletrônica, né? Ó, quer ver? Vamos mostrar aqui um exemplo. Com essa imagem aqui, ó, então eu tenho aqui, ó, um circuitinho, uma alimentação DC de 2 volts em ambos os casos. Aqui eu tenho um diodo de silício convencional e aqui eu tenho um diodo Schottky. E uma carga idêntica, né, em ambos os casos aqui. Você vê que aqui, ó, no diodo convencional deu uma queda de tensão de 0,7, aqui no Schottky de 0,3. Consequentemente, a minha tensão, o meu Vin, a minha tensão de entrada, ela foi melhor aproveitada para a carga. Você concorda? Então, ou seja, eu gasto menos energia para fazer o mesmo trabalho se eu utilizo um diodo Schottky no lugar de um diodo convencional. Vamos dar uma olhada aqui também em mais um gráfico. Então, por que eu tenho essa queda de tensão menor? Tem uma imagem aqui que eu achei interessante mostrar para vocês. E essa é a seguinte. Aqui, ó, eu tenho aqui mostrando internamente a questão de junção. Quando eu tenho um diodo retificador de silício convencional, geralmente eu tenho duas camadas. Aqui eu tenho a camada, né, camada N e camada P. Tem aquela questão de para formar as camadas, você vai junto ao silício, que é um semicondutor, você vai colocar impurezas trivalentes ou pentavalentes para formar as camadas N e a camada P. Ok. Isso para o diodo de junção comum, tá? O convencional. Aqui no caso do Schottky, o que acontece? Por que ele tem uma queda de tensão menor? Você vê N, no caso aqui, nada, às vezes 2, 3 vezes menor que a de tensão. O canal N, aqui no cátodo, é normal, porém, no anodo, não é a camada P convencional, região, né, metálica. Ou seja, é uma região que ele vai ter o quê? Ele tem mais elétrons na camada de valência. Consequentemente, eu consigo com que a corrente flua entre as camadas de uma maneira mais fácil. Se eu tenho um fluxo mais fácil de elétrons, eu tenho uma queda de tensão menor. Tá? Por isso, então, isso que é o grande segredo dos diodos Schottky, essa questão dessa região metálica, né? Esse metal semicondutor. Esse daqui, que é o diodo convencional, retificador convencional silício, né? Aqui o substrato N e substrato P, que é o comum. E aqui no caso do Schottky, olha a diferença, né? Gente, e o que acontece? Como essa barreira de depressão ela é vencida mais facilmente nos diodos Schottky, o que acontece? Ele fica muito mais interessante o que? Para altas frequências. Então, para altas frequências, a gente sempre vai ter que trabalhar com o diodo Schottky. Vamos supor que a gente vai trabalhar aí a 60 Hz, 50 Hz. Ambos vão fazer a mesma coisa, eles vão retificar da mesma forma. Uma senoide de 50 Hz, de 60 Hz, não tem nenhum problema. Agora, se eu entro na casa de kHz, 50 kHz, 100 kHz, o que acontece? Eu já não posso utilizar um retificador de junção PN,
porque ele vai distorcer a minha onda. Em qual momento? Na hora que ele precisa se recuperar. Então é muito importante no chaveamento a recuperação do componente, né? Então por isso que em baixas frequências eles vão trabalhar iguais, mas em altas frequências eu não posso utilizar esse, porque ele não vai se recuperar tão rapidamente para permitir a sua operação adequada. Aí você me pergunta, Luciano, mas então, poxa, mas o diodo então Schottky é bom para tudo, né? Por que não só usar o Schottky em tudo? O Schottky, ele tem só vantagens, principalmente em altas frequências, né? Porém, ele tem algumas desvantagens, tá? Ele tem muito mais vantagens do que desvantagens, mas uma das principais desvantagens do diodo Schottky é o seguinte: a gente está acostumado, a corrente ela só flui nesse sentido, né, no diodo, sempre nesse sentido. Porém, quando a gente aplica uma tensão reversa, ou seja, eu polarizo, eu ponho aqui o positivo, aqui o negativo, ou seja, eu estou fazendo uma polarização reversa. Na prática, a gente fala que não, né, ele não tem fluxo de corrente, não conduz nada, mas sempre passa alguma coisa, na casa de microamperes, tá? Sempre passa. E nesse momento, o diodo Schottky, ele é muito mais vulnerável do que um retificador de junção PN. Para você ter uma ideia, vamos supor aí que você polariza eles, mas vamos supor mais ou menos aqui com 20 volts, tá? Vamos supor aí 20 volts. O meu diodo, vamos supor que aqui no diodo retificador flua aqui 0,1 microampere. Se aqui consegue passar reversamente, aqui ó, reversamente ó, 0,1 microampere, no Schottky, estou dando números arredondados, tá? Aqui ele vai conseguir passar, por exemplo, 20 microampere. Pode parecer uma corrente bem baixa, mas dependendo do projeto, um circuito sensível de proteção com diodo, aí você não é muito viável você utilizar o Schottky em circuitos sensíveis de proteção, porque você vê, nada aqui ó, são o que? 200 vezes mais corrente que acaba fluindo reversamente pelo Schottky, tá? Isso é um ponto negativo. E também a questão de a tensão reversa. Enquanto no retificador ele consegue bloquear aqui 400 volts, 500 volts, 1000 volts, num Schottky ele bloqueia o que? 50, no máximo 100 volts. Acima disso você vai danificar o componente. Então o retificador de junção PN, para tensões reversas, ele é muito mais eficaz como proteção, né? Ele suporta uma tensão muito maior. Quer dizer, vamos dar uma olhadinha em uns 2 datasheets aqui, vamos ver. Vamos olhar aqui primeiro o datasheet do 4007, tá? Ó, aqui eu tenho, ó, vale para o 4001 até o 4007. Esse que nós testamos é o 4007. Tá bom? Bom, vamos aumentar um pouquinho, a gente tá muito. Bom, o nosso é esse aqui, tá? Ó, IN4007, ó, esse daqui. Ó, aqui, ó, máxima tensão RMS 700 volts. Ó, tensão máxima DC de bloqueio. Então aqui ó, ele suporta até 1000 volts.
Se você aplicar 1000 volts ali reverso, uma tensão DC, ele vai bloquear, né? Até 1000 volts. Então você vê que os outros são um pouco menos, não? O IN4007 até 1000 volts. Aqui, muito importante, né? Que é o que? É a queda de tensão. Ó. Sempre você vai ver no datasheet como assim, ó. Forward voltage, tá? Sempre dessa forma. Então aqui, ó, maximum forward voltage. Ó, 1.1 volt. Isso, supondo que ele está com um fluxo de 1 ampere de corrente a 25 graus Celsius, tá? Mais ou menos uma temperatura ambiente. Ó, a máxima corrente DC reversa, ó, a 25 graus Celsius, 5 microamperes, né? A gente estava comentando sobre aquela corrente reversa que acaba fluindo pelo diodo. Ó, então no máximo 5 microamperes. Claro que depende da temperatura. Se eu aumento a temperatura, consequentemente eu vou ter uma diferença de funcionamento do componente, no caso que vai ter uma corrente maior. Agora vamos, tá vendo aqui, ó, features, né, as características dele, ó. Low forward voltage, né, então uma baixa queda de tensão aqui, uma polarização direta, né. Da outra corrente. Aqui, gente, ó, low leakage current. Aqui é no caso a corrente quando ela vem de maneira reversa, tá? Tá bom, então vamos agora dar uma olhadinha no Schottky. Aqui Surface Mount, né, que é um SMD. Bom, vamos para as características, né, que é o que importa mais. Esse daqui é o SS, o nosso é o SS54, né? Tá. Então o nosso é esse aqui, ó, SS54. Tá. Ó, então, ó, máxima tensão, né, aqui a tensão reversa que ele consegue bloquear, DC. Lá no caso do 4007 era 1000 volts, né, até 1000 volts. Aqui 40, ó. Passou disso, o componente já não consegue mais, no máximo 40 volts. Vamos ver aqui a queda de tensão, né, que é muito importante. Aqui, ó, máxima queda de tensão. Isso se estiver drenando aqui, ó, se tiver um fluxo de 5 amperes do componente, ó, esse diodo aqui, 0,6 volts, tá? Se eu tiver com uma corrente menor, a queda de tensão vai ser menor também. Agora aqui, gente, ó, que importante, tá vendo? Ó, a corrente reversa máxima. Lembra que lá era 5 microamperes, né? Aqui é 1 miliampere. Olha a diferença. Ali 5 microamperes, aqui 1 miliampere, ou seja, a corrente reversa que passa é muito, mas muito maior. No caso ali, a gente comentou ali, né? Aqui era de 200 vezes, né? Aqui, pessoal, ó. Por exemplo, ó, comparação das características de corrente e tensão. SI aqui é silício, tá? Um Schottky de silício. Aqui um Schottky de arsenito de galho, que é um semicondutor também.
Tá, então aqui está falando silício e arsenito de galho. A curva azul. A gente vê aqui, ó, na polarização direta, ó, eu passei aqui mais ou menos aos 0,3 volts, ele já vai começar a conduzir bem, né? Ó. Você vê que a corrente já vai aumentar bastante. Porém, olha aqui, ó, numa polarização reversa, ele é muito ineficaz, ó, ele não aguenta muito. Ou seja, igual no caso ali, né? Você viu, era no que a gente estava vendo, 40 volts ali, reverso, ele já iria danificar o componente. Você vê os outros aqui agora, né? Ó, você vê no caso aqui, ó, vamos pro o silício de junção PN, ó. Aqui é a curvinha amarela, né? Aqui no caso são as tensões que ele precisa ter para vencer a camada de depressão. Então você vê, né, que o Schottky sempre, quando a gente fala de uma tensão reversa, aí ele é, vamos dizer assim, bem mais fraco, né, do que o retificador normal. Bom, gente, espero que eu tenha sido claro aqui nas explicações, tá? O vídeo ficou um pouco grande, né, para falar de uma simples diferença aqui do diodo, mas eu acho que é muito importante isso está bem claro para a gente que trabalha com manutenção de placa-mãe, porque sempre que você olhar no datasheet você já vai ficar um pouco mais atento com relação, né, a essa queda de tensão, a corrente reversa, ter a ideia de que o Schottky ele é o diodo correto ao ser utilizado para altas frequências, né, pela sua recuperação mais rápida. Então é isso, tá bom? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.